imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Veja-se no capítulo dos médiuns o parágrafo referente aos médiuns curadores. Veja-se também na Revista Espírita, de julho de 1859, o Zuavo de Magenta, um oficial do Exército da Itália. E aqui finalizamos o capítulo, que nos dá, por um lado, o imenso potencial que trazemos em nós pela vontade, que tem uma força operadora extraordinária no fluido, ou nos fluidos de que são revestidos os mundos, a ponto de alterar as suas propriedades e lhes constituir um efeito terapêutico, como neste último parágrafo Kardec destaca. E no mais, constituindo esse grande laboratório do mundo espiritual, laboratório que tem por força motriz o pensamento e a vontade, e por instrumento onde ele se reflete os fluidos, do ponto de vista das formas, mas também de um ponto de vista de animação, que fere os sentidos espirituais de uma forma mais abrangente, a ponto de gerar ilusões completas nos espíritos que são imperfeitos, que são inferiores e não compreendem. Daí, na prática mediúnica, um bom concurso que poderemos prestar em auxílio para governo desses espíritos materializados, imperfeitos, é lhes explicar esse princípio. Eles, principalmente quando sofrem, padecendo de visões, padecendo de certas impressões de aparência de realidade que vêm dos fluidos, imitando, por exemplo, o fogo, imitando, por exemplo, a escuridão, a lama, imitando o frio, o calor, dizermos para colaborar para a paz de espírito, né, para a tranquilidade, para que ele saia dessa impressão toda, que isto constitui reflexo da sua própria intimidade espiritual. Se não é premeditado, não é produto da sua vontade, é produto do universo das suas crenças, que de modo instintivo e inconsciente o assombram, exatamente como nos sentimos assombrados quando temos um pesadelo. Certo? São criações fluídicas do pensamento. Então, quando levamos um espírito a raciocinar desse jeito e a tirarmos dessa ideia fixa em que pôs essas crenças, esses pensamentos instintivos, nós podemos dar a eles uma outra impressão, dar a eles outras percepções que sejam mais favoráveis ao seu aprendizado, né? A entender que ele padece dos efeitos da sua própria consciência, em muitos casos culpada pelo cometimento de faltas que geram, então, essa punição, porque passam temporariamente, que é a visão das suas vítimas e é tudo aquilo que eles podem desejar sem ter como saciar, sem ter como explicar, e que constitui um certo suplício que os fará se arrepender, que os fará moralmente a reabilitar-se e progredir. Eu queria só chamar a atenção em relação aos últimos parágrafos que foram lidos, né, que fazem efetivamente referência àquilo que nós conhecemos no movimento espírita como o passe e a água fluidificada, a água magnetizada, né? Eu me refiro a isso porque há alguns que, sob a intenção de apontar erros, os supostos erros do movimento espírita, chegam ao cúmulo de dizer que o passe e a água fluidificada, embora esse termo seja um pouco
errôneo, né, mas enfim, a gente ficou conhecido como água fluidificada, sejam coisas que não estão em Kardec. Então a gente tem que ter também um pouco, né, de discernimento em relação a certas críticas em relação ao movimento espírita, que a gente sabe que é muito imperfeito e tudo, mas daí você começar a dizer que certas coisas não estão em Kardec, aí fica complicado, né? Quer dizer, como é que você, né, afirma uma coisa dessa? É claro que às vezes tem os ritualismos, tem certas crendices, mas efetivamente Kardec exercitava o magnetismo e acreditava nessas propriedades. Então, né, só para ressaltar aí que ficou bem claro nesse capítulo, referências à modificação de propriedade da água, né, inclusive para fins de cura, e também em relação ao passe, seja ele o passe magnético, chamado passe magnético, ou mesmo as outras modalidades de passe. O amigo, se me permitem, o Arthur foi feliz nisso daí. A gente tem uma experiência com a tal da água aí. Eu tenho dois momentos no movimento espírita. Eu tenho o primeiro momento em que eu fui para a casa espírita, participei do movimento, e eu tenho esse segundo momento que eu estou agora, em que eu me afastei um pouco. Aliás, a gente passou a trabalhar mais com Kardec, então você é naturalmente afastado, você não precisa nem pedir para ser afastado. A questão da água, esse trecho aqui, também na época me esclareceu muito. A inocência do movimento talvez seja um dos maiores empecilhos, e quando essa inocência é aliada à ignorância doutrinária, aí a coisa desanda. Eu me formei numa casa espírita, como a gente costuma dizer, federada, né? E a gente tinha essa questão da água fluidificada. Ah, tem os copinhos d'água lá, etc. e tal. Quando eu comecei a estudar e comecei a observar, então você veja aonde leva a inocência e a ignorância. Quando alguém chegava à casa espírita, você tinha que encontrar um lugar para ela. Então as pessoas vêm de boa vontade, etc. e tal. Então se colocava essas pessoas para gerir a entrada, para gerir a sala de passes, etc. e tal, e se colocava alguém para tomar conta dos copinhos de água. Ponto. Então a pessoa ficava ali distribuindo copinho de água. Sem conhecimento e na inocência, você deixa a coisa fluir. Quando a gente começou a ler, a gente começou a observar. Então, você veja o fato. Eu não estou generalizando, mas é preciso tomar muito cuidado com essa inocência e com essa ignorância doutrinária que causa terrores. A gente notou que havia alguns desconfortos ali na questão da água. Então, você veja bem quais situações a gente foi ver. A pessoa que oferecia o copo d'água, ou seja, estava ali representando o centro, estava ali representando a doutrina, sem conhecimento, e as pessoas que estavam recebendo aquela água, naturalmente ignorantes de doutrina. Ou seja, quando a gente foi começar a observar, a gente via que algumas pessoas não aceitavam o copo de água que a pessoa dava na mão, pegava outro. Por quê? Porque lá fora, essas duas pessoas tinham rixas. Tá? Então, você veja bem as situações que quando você simplifica muito a coisa, dá enganos. Quando a gente foi começar a saber o que estava acontecendo, a pessoa que oferecia, eu não gosto daquela pessoa, então para ela eu não dava água. Então, você veja, não pode esse tipo de coisa. Então, quando a gente achou os artigos certos da doutrina, a água tem que ser magnetizada. E você precisa identificar um magnetizador. Hoje, por exemplo, nos grupos familiares, naturalmente vai se identificando os magnetizadores. E esses magnetizadores trabalham espontaneamente a água. Mesmo assim, vejam em que situações que a gente se coloca. Há uma médium que é quase que a especialidade dela. Então, ela magnetizava um copo de água e passava para tal pessoa. Ela magnetizava, impunha a mão ali, magnetizava durante alguns instantes e passava para outra. Ótimo.
De repente, a gente percebeu que pessoas saíam da reunião desse jeito assim, ó. Tampavam o copo de água. Por quê? Porque levavam para casa para pôr dentro da talha da família. Aí os espíritos nos alertaram, olha, as modificações das propriedades da água magnetizada são muito sutis. Nós não podemos ultrapassar limites, leis. Então, é feito ali para aquele momento, para aquela pessoa. Aí você leva. É claro que inocentemente a gente fazia isso, eu via pessoas fazerem isso. Aí eu vou levar, eu vou jogar dentro da caixa d'água, que assim a família inteira fica fluidificada. Então, essas coisas que o movimento tem que começar a observar sem maldade, sem crítica. Mas a gente teve um longo trabalho de anos aí para identificando isso. Só para a gente terminar, o Rui, a questão do atendimento a esses espíritos, que no primeiro momento, dentro do movimento, a gente trata generalizadamente como obsessores, causou qualquer desconforto a uma pessoa, é obsessor. Quando você começa a esclarecer doutrinariamente esses espíritos, você tem dois momentos. O espírito necessitado que causa dificuldade ali para o médium e para a reunião. Nós tivemos um médium aqui, infelizmente está fora da cidade, não está trabalhando mais com a gente, que a especialidade dele era suicidas queimados, a ponto de a pele apresentar a queimadura quase que real ali. Você não podia tocar nesse médium enquanto ele estava envolvido. Quando esses espíritos eram esclarecidos durante longo tempo, várias e várias reuniões, às vezes muito tempo, esses espíritos retornavam ainda mantendo essas necessidades. Quando a gente foi esclarecer, falou, não, vocês me desculpem, vocês me ajudaram muito, me esclareceram, eu estou me mantendo assim por dois motivos. Para que o médium saiba que sou eu, tá? E é um modo que eu ainda me apresento para outros espíritos na mesma necessidade para atraí-los até essa reunião e serem esclarecidos como eu fui. Mas eu não padeço mais desse sofrimento. Então, você tem coisas assim. O Rui foi muito feliz aí em esclarecer isso, tá? Então, essa questão doutrinária, a falta de conhecimento doutrinário e a inocência, às vezes até da boa vontade, da disposição de auxiliar, causam erros tremendos dentro do movimento e dentro da própria doutrina. A questão da água, a gente levou anos para compreender e solucionar dentro dos limites nossos aqui. Tá? E essa questão dos espíritos hoje, você auxilia aprendendo junto com a doutrina e aprendendo as lições desses espíritos. Ponto. É essa que é a questão doutrinária básica, né? E a gente vai caminhando assim. Uma pena que o movimento ainda não se abriu para isso. Temos perguntas, Eric? Sim, só um momento. Só tem uma pessoa aqui que perguntou o nome do livro citado do Ernesto Bozano. Qual é? Oi, tá mutado. É A Crise da Morte. Perfeito. Eu queria acrescentar, se vocês me permitem, o Pensamento e Vontade, também do Ernesto Bolzano, em que esse mesmo assunto vem à tona, tá? Excelente. Aí tem uma pergunta aqui interessante sobre... Aqui, achei. A Ana pergunta se o princípio material que o espírito usa é parte do semimaterial que constitui o superespírito ou algo adicional? Eu vou começar respondendo. Eu acho que seria as duas coisas, né? Ele pode usar tanto parte do perispírito dele, né, quanto os fluidos do ambiente ali, né? Que tudo, o fluido cósmico universal preenche tudo, né?
Então ele pode usar qualquer parte, em qualquer parte que ele está, vai ter fluido para ele usar, né? Tanto do próprio perispírito quanto do fluido ambiente, né? Conforme a intensidade do pensamento, ele se expande e, partindo do perispírito, ele acaba consumindo, por extensão, os chamados fluidos ambientais ou fluidos da atmosfera, e é assim que isso ganha uma proporção que permite a comunicação a grandes distâncias, numa perspectiva aí da propriedade comunicativa que os fluidos oferecem. E eu acho que, do ponto de vista das aparências de realidade, semelhantemente é o que ocorre, né? A gente, à distância, pode ver esse espírito como que imerso em nuvens, vamos dizer assim, né? Por analogia, nuvens que vão tomar a forma de acordo com aquele pensamento que o espírito esteja mantendo em determinado intervalo. Mas todo pensamento do espírito desencarnado se transforma em criações fluídicas? Eu acho que não, acredito que não sejam todos, né? Precisa de uma certa vontade, mesmo que inconsciente, né? Mas não absolutamente todos vão se transformar em criações fluídicas. Eu peço licença para discordar do Eric. Eu acho que, se é uma lei, não é, ela acontece em todos os casos, mas o Eric está correto em apontar o grau do fenômeno dessa maneira. Se o pensamento é instantâneo, logo abandonado, aquela criação vai ser, enfim, muito fugidia, muito inexpressiva. Então, nesse sentido, que eu posso concordar com o Eric. Agora, se é lei, realmente todo pensamento agita os fluidos. Agora, a intensidade variará conforme a constância do pensamento e a intensidade da vontade que ali se emite. Tá? Então, acho que, no fundo, a gente não discorda, não. É só uma questão de palavras. Tem uma questão que a gente está observando aqui nos grupos mediúnicos. Os próprios espíritos que compõem, vamos dizer, a direção do grupo, a orientação do grupo mediúnico, eles dizem que estão um pouco surpresos. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra ou uma pessoa drogada, ela vai criar, com um pensamento disforme, as ilusões que aquela bebida, aquela droga lhe causa. Como o Rui disse aí, todo pensamento tem uma criação. Agora, como se diz, eu estou pensando... alguns espíritos nos disseram, eu me lembro bem, numa tarde em que nós estávamos reunidos, quase que no centro da cidade, praticamente no centro da cidade, e um alcoólatra invadiu a reunião. É uma casa de família que está abandonada e a gente usava para algumas reuniões num sábado à tarde. E um alcoólatra adentrou a reunião, de supetão, assim, inclusive deu um susto em todo mundo lá e tal. Tratado com respeito, com comiseração, a gente pediu gentilmente para ele sair e tal. Depois que ele saiu, os médiuns tiveram algumas manifestações de espíritos alcoolizados, com toda certeza, a companhia dele. Depois da reunião, no final da reunião, os espíritos nos esclareceram que eles estavam notando a palavra é minha, tá? Não me lembro a palavra que eles usaram, mas é quase como uma anomalia. Por quê? Porque essas criações mentais das pessoas nessas situações de desequilíbrio são absolutamente fugídias. Ou seja, acabou aquele coma alcoólico, aquela crise alcoólica, aquela crise da droga, o pensamento é destituído, desaparece. Isso não estava acontecendo. Os espíritos têm notado que essas, entre aspas, formas, pensamentos, se mantinham durante um pouco mais de tempo, mesmo aquela pessoa tendo mudado o pensamento. Foi uma informação que eles nos trouxeram assim também nessa ocasião de supetão. Até a gente precisa retomar
esse assunto com os amigos espirituais. Para eles também foi uma surpresa, ou está sendo uma surpresa isso, de que essas criações mentais estão se mantendo mais tempo do que o pensamento as deveria mantê-la. É só para observação aqui. Enfim, só uma última questão para a gente encerrar. A Shirley perguntou: o que é fluido na material? Sim, é matéria, né? No livro dos Espíritos, acho que na questão 14, os Espíritos falam da Trindade Universal, né? Deus acima de tudo e a criação espírito e matéria, né? Então tudo que existe na criação é espírito ou matéria, né? Só que a matéria existe em vários estados, desde o fluido cósmico universal, mais etéreo, até a matéria grosseira, né? Daqui desse copo, por exemplo. Então, é isso. É matéria, só que uma matéria mais sutil, né? Semimaterial, uma matéria etérea, né? Acho que a gente perdeu o contexto em que a Shirley perguntou, não é? Então, se ela puder dar o esclarecimento agora, para a gente melhor interpretar a pergunta dela, mas o Eric, eu acho que já respondeu tudo aí. É matéria. Então, pessoal, a gente fez 1h30 de estudo. Queria agradecer ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur. Vocês têm mais uma colocação? Eu quero saber se, de repente, desencarnando o Cláudio, se eu devo me assustar vendo com a camisa do Corinthians. É isso mesmo? Pode ficar tranquilo que nós somos tudo humano, tá? Vamos criar, vamos criar Brincadeiras uma à noiva parte, fiel no mundo espiritual, com certeza. brincadeiras à parte, quero dizer do meu contentamento de ter estudado aqui. Espero a próxima sessão, né, para continuar no nosso grupo de estudo do Livro dos Médiuns. Obrigado, gente. Até mais. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite a